paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus, para falar do livro de Atos, que é o livro que estamos trabalhando. Um livro lindo, glorioso, de um homem chamado Paulo, cheio da graça e do poder do Espírito Santo. Um homem que passou por diversas situações, mas nunca deixou Cristo. É um exemplo para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se você vai ver à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje continuamos no capítulo 24, do 16 até o 27. Terminamos ele hoje. Ontem a gente viu, né, que os acusadores dele vieram e diante do governador acusaram ele, mas diante de Félix. Hoje vamos ver novamente os acusadores e ele fazendo a sua defesa. E Félix ali tinha chamado, esperando outro rei, para junto, outro político, acompanhar aquele defesa de Paulo. E olha que Paulo não tinha ninguém, era ele e ele, mas ele tinha alguém, que era Jesus Cristo. Quando você e eu tá só com Jesus, somos maioria. Glória a Deus. O tema de hoje é Paulo tinha vida com Deus. Dava testemunho, tinha integridade. Ter vida com Deus é andar nos caminhos do Senhor, é não se corromper. E no decorrer dessa... perdão. No decorrer dessa mensagem, você vai entender por que esse tema. Paulo tinha vida com Deus, tinha caráter, tinha vida no altar. Glória a Deus. Atos 24, a partir do 16. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Paulo ali, diante dos seus acusadores, ali era a hora dele se defender, né? Porque os acusadores, desde onde que eu leio, que os acusadores estavam apontando ele e dizendo que o governador ia ver as falhas dele. Mas quando a pessoa anda com verdade, pode estar no meio de um, de dois ou de uma multidão. Todo mundo sabe que é verdade, né? Minha mãe dizia, mentira tem perna curta, não está na Bíblia não. Mas a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Então quem mente, cai nas suas mentiras. Paulo continuou, depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifício. Paulo falando como chegou dessa última vez a Jerusalém, que esse povo atacaram ele. Quando eu estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo, nem desordem. Porém, alguns judeus da província, da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Aqueles acusadores estavam ali. Veja que Paulo não apontava assim com as palavras, é você, você não. Ele sabia falar, ele sabia se comportar. Ou então, que estes homens que estão aqui digam que sim. Quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando eu estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta, hoje estou sendo julgado por vocês, porque creio que os mortos vão ressuscitar. Tudo isso ele contando lá diante do governador, no dia que ele foi, né, pego pelos judeus, começaram a bater nele, que foi aí que o comandante veio e parou aquilo, senão tinham matado ele. Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo a eles, quando o comandante Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês. Ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que ele desse alguma liberdade e licença para receber ajuda dos amigos. Você está vendo a pessoa que anda com verdade? Que anda com integridade?
Porque aqui o governador mandou que desse alguns o quê? Algumas liberdades a ele, algumas regalias. Ele poderia receber visita, ele poderia receber dinheiro dos seus amigos, do povo de Deus. Porque ali Félix viu que era só inveja, que era só tumulto sobre a religião dele. Félix viu na defesa dele que ele se comportava e que ele falava muito bem. Félix viu a inveja daquele povo. Porque lá em Marcos 4, 22 diz, não há nada oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja mostrado. Então Jesus revelou, Jesus mostrou a inveja, a maledicência daquele sacerdote. Não havia motivo nenhum para matar Paulo. Mas a Bíblia diz que inveja apodrece os ossos. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila, a sua esposa, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Veja que ali Félix veio com sua esposa e mandou chamar Paulo para ouvir. Se ele mandou chamar Paulo lá no palácio, é porque Paulo chamava a atenção dele. Porque se fosse um preso qualquer, ele jamais se importaria com isso. Uma pessoa só manda chamar outra que está numa posição bem inferior se de precisar dela para alguma coisa ou aquele preso, aquela pessoa chamar a atenção. Paulo tinha a graça do Senhor. Paulo andava com a graça do Senhor. O próprio Senhor disse, a minha graça te basta. Graça de força, de sabedoria, de poder, de entendimento, de discernimento. Então quem via Paulo se encantava. Neste momento estava o governador e a esposa dele para ouvir Paulo. E uma coisa interessante, ela era judia. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio, o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse, agora pode ir, quando eu puder chamar você de novo. Quando eu puder, chamarei você de novo. Desculpa. Veja, Félix ficou com medo, porque ele estava falando de salvação, de vida reta e do dia do juízo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro, por isso o chamava muitas vezes e conversava com ele. Quer dizer, Félix tentava corromper Paulo. Veja que naquela época já tinha corrupto na área política. Félix queria que ele desse dinheiro, então Paulo era um homem de posses. 2 anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. Sempre tem gente covarde, né? Mas, na realidade, não era a covardia de Félix. Félix foi para outro lugar e ficou esse outro governador no lugar dele. Mas Félix deixou porque agradava o povo. Félix deixou porque era um político. Não. Félix deixou porque era o agir do Senhor. Félix deixou porque era o propósito do Senhor Paulo terminar daquele jeito. Mas Paulo teria que deixar um legado para nós na época de hoje, de homem fiel, de homem correto diante do Senhor. Quando eu coloquei Paulo tinha vida com Deus, porque o próprio Félix tentou corromper Paulo, para Paulo dar dinheiro para ele soltar Paulo, e Paulo não deu. Porque Paulo sabia que estava ali, porque o Espírito Santo de Deus era com ele, queria que ele estivesse ali. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. E Paulo obedecia. Para terminar, para você entender mais uma vez esse tema, Paulo tinha vida com Deus. Aqui em 1 Coríntios 15, 33, eu gosto muito desse versículo. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Na minha outra Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo não se deixava se levar por más conversações, porque Félix tentou, comprar ele. Félix tentou que ele pagasse a ele para poder soltar ele. Félix deu a entender a ele que queria suborno. Paulo sabia tudo isso, era um homem esclarecido, culto. Mas Paulo tinha vida com Deus, era um homem íntegro.
E quem tem intimidade com Deus, quem tem vida com Deus, quem tem vida no altar, não se corrompe. Amém? Amanhã vamos dar continuidade no capítulo 25. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.